A teoria das árvores cortadas propõe que o mundo pré-diluviano possuía condições ambientais muito diferentes das que existem hoje. Segundo essa hipótese, a Terra antiga oferecia um ambiente extremamente favorável ao crescimento da vida vegetal e animal, permitindo que organismos atingissem proporções gigantescas. Os defensores dessa teoria acreditam que o planeta era envolvido por um enorme dossel de vapor d'água, uma espécie de camada protetora que cobria toda a Terra. Esse dossel teria um papel fundamental na estabilidade climática do planeta, reduzindo variações extremas de temperatura e protegendo a superfície contra radiações nocivas. Além disso, esse dossel teria aumentado significativamente a pressão atmosférica e a concentração de oxigênio. Esses dois fatores, combinados, criariam um ambiente ideal para o crescimento acelerado e para o desenvolvimento de estruturas biológicas muito maiores do que as que conhecemos atualmente. Com níveis mais altos de oxigênio, os processos metabólicos seriam mais eficientes. Com maior pressão atmosférica, plantas e animais conseguiriam sustentar corpos mais pesados e estruturas mais altas. Dentro desse cenário, árvores gigantes não seriam uma anomalia, mas parte comum da paisagem do planeta. Criacionistas que defendem essa teoria apontam que textos antigos, como a Bíblia, descrevem um mundo anterior ao dilúvio muito mais fértil e abundante. Embora esses textos não mencionem diretamente árvores colossais, eles sugerem uma terra marcada por longevidade, estabilidade e uma natureza extremamente vigorosa. A partir dessas interpretações, surge uma das ideias mais controversas da teoria. Alguns afirmam que diversas formações geológicas espalhadas pelo mundo não são montanhas comuns, mas sim os restos fossilizados de árvores gigantes que teriam existido nesse passado remoto. Essas formações chamam a atenção por apresentarem topos achatados, laterais quase verticais e padrões internos repetitivos. Para os defensores da teoria, essas características se assemelham muito mais a troncos cortados do que a montanhas formadas por processos naturais aleatórios. Outro ponto frequentemente citado é a presença de camadas circulares visíveis em algumas dessas estruturas. Esses padrões seriam semelhantes aos anéis de crescimento encontrados em árvores modernas, que indicam idade e ciclos de desenvolvimento. Além disso, há relatos de formações internas que lembrariam fibras e estruturas celulares típicas de organismos biológicos. Alguns criacionistas também apontam para estruturas semelhantes a raízes encontradas ao redor dessas formações. Em determinadas regiões, essas estruturas se espalham radialmente a partir da base das montanhas, lembrando sistemas radiculares gigantescos, o que reforçaria a ideia de que essas formações já foram seres vivos. A teoria avança ainda mais ao sugerir que essas árvores antigas não seriam feitas de madeira orgânica, como a conhecemos hoje. Em vez disso, elas poderiam possuir uma composição baseada em silício, um elemento extremamente abundante na crosta terrestre e conhecido por sua grande resistência. Segundo essa hipótese, árvores formadas por silício seriam capazes de atingir alturas inimagináveis e sobreviver por longos períodos. Após serem destruídas, cortadas ou soterradas por eventos catastróficos, seus restos teriam se mineralizado ao longo do tempo, dando origem às formações rochosas que observamos atualmente. No entanto, o aspecto mais enigmático dessa teoria está na ideia de que essas árvores teriam sido cortadas de forma intencional. Isso levanta uma pergunta inquietante. Quem teria capacidade de derrubar árvores com dimensões tão colossais? Os defensores da teoria não chegam a um consenso. Alguns especulam sobre a existência de civilizações altamente avançadas antes do dilúvio, capazes de manipular o ambiente em escala global. Outros acreditam que a destruição dessas árvores esteja ligada a eventos cataclísmicos naturais, ou até mesmo a ações descritas simbolicamente em textos antigos. Há também quem defenda que essas árvores
foram exploradas por seus recursos. Se possuíam propriedades únicas, como extrema resistência ou valor energético, poderiam ter sido utilizadas de forma intensiva, levando ao seu desaparecimento. Com o evento do dilúvio, segundo essa visão, o planeta passou por uma transformação radical. O colapso do dossel de vapor d'água teria alterado drasticamente a atmosfera, reduzindo a pressão e os níveis de oxigênio. As condições que permitiam a existência de seres gigantes desapareceram, dando origem ao mundo que conhecemos hoje. A partir desse momento, a Terra entrou em um novo equilíbrio ecológico. Árvores menores passaram a dominar as paisagens e a biodiversidade se adaptou a um ambiente mais hostil. O mundo moderno seria apenas uma versão reduzida do que existiu no passado. Apesar de seu apelo visual e narrativo, é importante destacar que a teoria das árvores cortadas não é aceita pela ciência tradicional. Geólogos explicam essas formações como resultados de processos naturais, como erosão, atividade vulcânica e movimentação das placas tectônicas ao longo de milhões de anos. Mesmo assim, essa teoria continua despertando curiosidade e debates ao redor do mundo. Ela combina mistério, textos antigos e interpretações alternativas da história da Terra, levando muitas pessoas a questionarem se realmente conhecemos toda a verdade sobre o passado do nosso planeta. No fim, a teoria das árvores gigantes cortadas permanece como uma das hipóteses mais intrigantes sobre o mundo pré-diluviano. Uma ideia que, verdadeira ou não, convida à reflexão e mantém viva a curiosidade humana sobre os segredos escondidos sob a superfície da Terra.